interesse no seu passado. Por isso, deixe ele escrever o seu futuro. Vamos conversar sobre isso? Graça e paz, como você está? Tudo bem com você? Vamos hoje compartilhar mais um pouquinho dessas mulheres que têm nos inspirado, que têm nos mostrado que a vida delas é carregada de trabalhar maravilhoso da parte de Deus, e isso não é e não será diferente para com as nossas vidas. Hoje eu quero conversar sobre uma mulher completamente improvável. Por isso hoje nós vamos falar deste Deus que transforma vidas. Por isso, para Deus, o seu passado não interessa, quando Ele tem um futuro para te oferecer. Tudo que você precisa é aceitar todo o bem de Deus, escrevendo a sua história num futuro certo, cheio de alegria e de paz. Vamos aprender então um pouco mais hoje, lições preciosas para o nosso coração. Antes disso, lembrando, fique comigo até o final, nós vamos estar orando sobre a palavra que nós vamos receber no nosso coração. E, mais uma vez, esse pedido que eu tenho feito constantemente, compartilhe com alguma mulher, compartilhe com alguém esta semente. Se ela tem sido útil para a sua vida, lance-a no coração de mais alguém. E se você também quiser deixar o seu like aqui, fazer algum comentário, nós podemos também conversar. Raabe nos é um nome familiar. Não é uma mulher da qual nós nunca ouvimos falar, mas ela nos é sim um nome bem familiar. E Raabe é dessas mulheres improváveis. Raabe era uma mulher que tinha sua casa edificada nos muros de Jericó. Aqueles muros que depois do povo rodear a cidade, dando 7 voltas, aqueles muros queriam cair. A casa dela era construída bem nesses muros. O que ela fazia da vida fazia com que ela fosse uma mulher, além de invisível, uma mulher desprezada pela sociedade. Raabe era prostituta. E antes de eu continuar compartilhando dessa história, eu quero ler com você em Josué 6, nós vamos ler o versículo 17. Diz assim, Josué 6:17. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, e ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Raabe foi a mulher que escondeu os 2 espias quando foram até Jericó, mandado por Josué, para sondar como era a terra que Deus estava dizendo que eles entregariam em suas mãos. Ela é a mulher que começou a crer em Deus sem nunca ter visto sequer um dos seus feitos, mas o que ela ouvia falar sobre Deus gerou nela esta fé que quando ela precisou escolher tudo que ela conhecia, o seu próprio povo, ela preferiu se lançar nos propósitos de Deus. Ela viu, através da fé, a oportunidade de preencher o seu vazio, o vazio da sua vida, o vazio de uma existência sem sentido, fazendo parte daquilo que Deus estava promovendo. Para que você entenda, todo o povo de Jericó já estava ali com medo, por isso que os guardas e até o povo da cidade estavam ali à procura dos espias. Assim que eles ficaram sabendo que havia 2 espias ali na cidade, começou uma procura por eles. E ela foi esta mulher que abriu a porta, os escondeu, e quando os guardas bateu em sua casa, ela disse que eles não estavam ali. Ela arriscou a sua própria vida para os encobrir. E então os guardas foram embora. E ela fez este trato com os guardas, que ela gostaria de
ser salva, de que aquilo que estava para vir sobre a cidade não alcançasse não somente a ela, mas a toda a sua casa e os seus parentes. Então, o que ficou combinado entre ela e aqueles espias é que ela colocaria um cordão escarlate na sua janela. E ao longe, quando eles vissem aquela janela, eles saberiam que entre todas as casas que faziam parte ali do muro, aquela era a casa de Raabe. Muro que ruiu, muro que veio abaixo pelo poder de Deus, enquanto o povo levantava o seu grito de vitória. É uma das guerras que foram vencidas se levantar nem apenas uma única arma, e aquele muro ruiu e caiu, mas a sua casa não pereceu. Ela pôde sair de dentro da sua casa, passear por cima daqueles escombros. Todos os seus vizinhos ao redor foram soterrados, mortos, mas ela saiu livre, ela e sua casa. Porque quando ela começou a ouvir falar de um Deus que havia derrotado grandes poderosos, derrotado os egípcios, aberto o Mar Vermelho, a forma que Deus havia cuidado daquele povo no deserto, maná, codornize, água saindo da rocha, que a roupa daquele povo não se desgastava. Quando ela começou a ouvir tudo isso, ela entendeu que ela queria aquele Deus para ela. E quando eles chegaram, ela viu esta oportunidade de fazer parte de um Deus. Ela não queria só viver as provisões de Deus, mas ela queria este Deus para a vida dela. E então ela tomou esta decisão de esconder esses espias e fazer este trato. Eu escondo vocês e eu quero uma única coisa. Não é ouro, não é prata, não é recompensa, não é sair fugida daqui, vocês garantir que eu vou sair da cidade com segurança, não é nada disso. O que eu quero é fazer parte deste povo que tem o cuidado deste Deus tão maravilhoso. Trazendo essa história para as nossas vidas. Tudo que você tem ouvido falar de Deus, tudo que você tem ouvido e aprendido através destas mulheres, é para gerar no seu coração uma fé que transforma vidas, uma fé que pode transformar a sua vida. Eu não sei sobre qual contexto, eu não sei qual tem sido a sua realidade hoje, mas eu sei que o meu Deus, Ele escreve lindas histórias de transformação e que Ele não tem problema em receber aquele que crê nele de todo o coração. A história de Raabe, ela é tão linda, porque depois ela se casou com um hebreu, ela teve filhos e dos seus tataranetos foi Davi. Então entenda de coisa de tão importante que ela fez, além de trazer livramento não só para sua vida, mas para sua casa, para sua família. A ordem que os espias tinham era que todos os que estivessem dentro da casa dela seria poupado. Ela se acostumou com a nova cultura, com um novo povo, se casou com um deles, realmente viveu na sua essência o que é uma vida transformada por Deus, o que é uma vida transformada pela fé. O Senhor deseja fazer isso com cada uma de nós. Nenhuma situação é tão irreversível que não pode ser transformada por Deus. Nenhuma condição está totalmente perdida que Deus não possa alcançar e transformar uma história. De prostituta, ela se tornou uma mulher. Das filhas de Israel, ela se tornou mais uma dentre o povo hebreu. Ela se tornou alguém que faz parte da genealogia de Jesus. Tudo que você precisa hoje é ter este passo. Não só ouvir falar de Deus, mas se posicionar como alguém que está crendo em tudo que Ele está fazendo e que você está ouvindo que Deus tem feito e que Ele pode e quer fazer por você também. A única coisa que te basta é um posicionamento de coragem.
A fé de Raabe, ela se colocou a crer num Deus onde ela não entendeu tudo, porque ela sabia que viria contra a cidade, mas de repente ela vê o povo ali cercando, só dando voltas. Houve um momento ali dessas 7 voltas, 7 dias, que com certeza ela ficou sem entender nada, mas a fé isso não é entender. A fé é você desejar participar e viver o que Deus deseja fazer na sua vida. Você não precisa entender tudo, você só tem que caminhar em fé. Você não precisa entender o que Deus vai fazer, mas só crê que Ele já está fazendo e que a sua vida tem uma nova trajetória nas mãos deste Deus que escreve novas histórias. Deixe Deus te conduzir daqui por diante. O Senhor está te falando neste dia. Faça uma escolha. Escolha a partir de hoje viver pela fé neste Deus que faz histórias, não apenas com algumas mulheres, mas com todas, até aquelas que se sentem improváveis. Porque na verdade você não faz ideia do que Deus pode fazer na sua vida, do que Ele deseja fazer na sua vida, mediante tão somente um posicionamento, um passo em direção a Ele, assim como Raabe. O fim daquela cidade foi o início da nova história da vida de Raabe. Vamos orar neste momento. E eu quero que você deixe Deus trabalhar na sua fé. Que você tenha uma fé ousada, uma fé que não precisa entender tudo, mas se apoia em acreditar em tudo que você tem ouvido de Deus e que isso não é apenas para as outras pessoas, mas é para você também. Que você aprenda a caminhar em fé, que você se disponha a provar e ver que o Senhor é bom e experimentar novidade de vida que Ele tem para você. Vamos orar? Senhor, o Senhor é um Deus maravilhoso, que ouve a nossa voz em todo o tempo. A nossa voz não é indiferente aos seus ouvidos, porque o Senhor se inclina para ouvir a oração que nós estamos fazendo neste momento. E para cada mulher que agora está orando junto comigo, cansada das circunstâncias que tem vivido em sua vida e tem desejado uma nova vida escrita pelo Senhor, que o Teu Espírito Santo as alcance, as posicione e as faça viver. O Senhor te faz viver hoje uma vida transformada. Receba esta palavra, receba este impulsionamento para viver o novo de Deus, para viver coisas extraordinárias em Tua presença. Fique com essa reflexão no seu coração. Deus pode estar permitindo que coisas acabem na sua vida, assim como foi o fim daquela cidade, para que você veja o início do novo que Ele tem para fazer, da transformação, da novidade de vida que Ele tem para você. Às vezes Deus não tem outras maneiras de nos colocar no trabalhar que Ele tem para nós, a não ser findar algumas coisas, para que os nossos olhos olhem para frente e enxerguem o que Ele tem. Fique com esta reflexão no seu coração. Amanhã nós vamos estar aqui de novo. Tem sido muito bom conversar com você sobre cada uma dessas mulheres. E amanhã nós vamos dar continuidade. Eu espero você aqui comigo. Até amanhã.